Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai resolver 10 exercícios da aula 7, que é sobre as propriedades de potenciação. Então, se você não viu lá, dá uma conferida, que tem a aula sobre potenciação e as propriedades em específicos de potenciação. Vamos lá. Eu vou resolver aqui 10 exercícios. Se você não pegou lá no material, tira o print e tenta resolver a partir daqui, que eu vou resolver um por um da maneira mais didática possível para fixar essas propriedades. Sempre lembrando da forma algébrica da propriedade, tudo bem? E a gente vai fixando isso ao longo do tempo. Vamos lá. Eu vou resolver o exercício 1. Exercício 1. O exercício 1 vai ser 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à quinta. Deixa eu só dar um espacinho aqui para facilitar a nossa parte visual. Vamos lá. Lembrando da nossa primeira propriedade. Qual é a nossa primeira propriedade? Nossa primeira propriedade é a seguinte, que se eu tenho A elevado a M, multiplicado por A também, a mesma base, elevado a N, o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes. Então, logo, o meu primeiro exercício vai ser 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado à quinta. Para resolver isso, eu só somo os expoentes. Então, eu usei a nossa primeira propriedade. É assim que eu quero que resolva. Não precisa resolver 2 elevado à nona, porque a gente já viu na aula 7 como resolver esse tipo de resultado. Só para relembrar, 2 à nona seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Eu pegar 2, 2, 2, 9 vezes, tá bom? Que daí a gente teria um resultado. Se você pegar na calculadora para conferir, como é que eu faço isso na calculadora, inclusive na calculadora do celular? Você vai ter esse símbolo aqui, ó, de x elevado a y. Então, como é que eu faço? Eu pego 2, uso esse símbolo, vai aparecer esse chapéuzinho aqui, que a gente chama de acento circunflexo, e coloco o expoente que eu quero elevar, é 9. Então, me daria o resultado de 512. Então, 2 elevado a 9 é igual a 512. Tudo bem? Vamos lá. Exercício número 2. Vai repetir também essa propriedade. Vamos lá. Vai ser essa mesma propriedade que eu vou usar aqui. Então, o que eu vou fazer com os expoentes? 3 elevado a 3 mais 7. Isso vai me dar um resultado de 3 elevado a 10. Paro por aqui. Se quiser conferir, pega lá na calculadora e aí você consegue saber quanto que é 3 elevado a 10. Quanto seria isso? Acho que não dá para ver minha calculadora por completo. Deixa eu trazer ela para cá. Isso. 3 elevado a 10 é 3. Chapeuzinho. E aí eu coloco o expoente que eu quero. Qual é o expoente que eu quero? É 10. Vai me dar um resultado de 59.049. Beleza? Mas eu não quero me atentar a isso. Vamos só trabalhar com as propriedades. Exercício 3. Vamos lá. Nosso terceiro exercício. Qual a propriedade que eu vou usar nesse exercício? A propriedade que nós já vimos lá, que é quando eu tenho A, um expoente diferente elevado a um outro expoente. Aqui eu coloquei 2, mas na nossa resolução a gente coloca como N, né? Isso vai ser igual a elevado a N, B elevado a N. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Acabou. Você já usou a propriedade. Nesse momento, é que aprenda a usar a propriedade de potenciação. Deixa eu até escrever aqui. Propriedades de potenciação. É o que eu quero por enquanto, tá? Não precisa se prolongar muito sobre resolver isso aqui. Se a gente fosse resolver, daria 16 vezes 4. Ponto. Simples de resolver. Não é o foco da nossa aula aqui. Vamos agora para o nosso exercício 4. Quando a gente tem uma propriedade desse seguinte, a gente vai usar o seguinte, ó, A dividido por B elevado a um expoente N. Lá, se você rever o nosso material, tem um resumo. Como é que eu resolveria isso?
eu distribuo esse expoente para as duas bases. Como é que ficaria esse aqui? 2 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, que daria 4 por 16. Aqui vem um ponto importante. Eu vou resolver esse aqui justamente para a gente relembrar as nossas aulas de divisão. Então, deixa eu colocar aqui. 4 dividido por 16. Pausa esse vídeo e tenta resolver, para ver se você tá craque mesmo em divisão. Pausou? Bom, vamos lá, vamos resolver essa divisão. 4 não dá para dividir por 16. Então, eu tenho que fazer aquele nosso famoso 0, para eu poder dividir por 40. E aí, 40 dividido por 16, 16 vezes 2 é 32. Faço essa subtraçãozinha aqui, vai dar um resto 8. Depois que eu ponho a vírgula, eu posso pegar o zero uma vez de graça. Toda vez eu tenho um zero gratuito. Ficaria 80. Qual o número que eu consigo multiplicar? Então, vezes 2 é 32, vezes 4 é 64. Então, vamos lá. Vezes 4 é 64. Vamos fazer essa subtração. Estou chutando, tá? Não sei se vai dar isso aqui. Pego emprestado 1, fica 10, 6... Não, dá exatamente 5. Não precisa. Então, 16 vezes... Deixa eu só refazer aqui. É 80. 16 vezes 5 é 80. Vou só conferir isso na minha calculadora. Se é isso mesmo. 16 vezes 5, 80. Perfeito. Vai dar resto zero. Vai dar resto zero. Então, a minha resposta seria 0,25. Vamos conferir na calculadora de novo. 4 dividido por 16. 0,25. Tá certinho o exercício. Tá? Então, eu só lancei essa divisão, que foi em algumas matérias passadas, nossa, para relembrar. Se tu sabia fazer esse tipo de divisão. É sempre bom conferir na calculadora, que ela vai ser o nosso termômetro, para dizer se a gente acertou ou não. Vamos lá. Próximo exercício. Um exercício de divisão. Lembrando da propriedade que eu vou aplicar aqui. Se eu tenho a mesma base, então vamos lá. Uma base elevado a m dividido por uma base elevado a n. Qual era a regra? Eu faço a subtração dos expoentes. Então, se eu tenho aqui 10 ao cubo, dividido por 10 elevado a 1, é a mesma coisa que 10 elevado a 2. No nosso caso, é 100. Tudo bem? Vamos lá, exercício 6. Vamos usar a mesma propriedade acima. Eu tenho a mesma base, então vai ser a mesma coisa que 9, com o expoente elevado a 5 menos 3. Logo, o meu resultado da minha potenciação vai ser 9 ao quadrado igual a 81. Mamãozinho, não é? Facinho de resolver essas propriedades. E a gente vai avançando. Eu tenho bastante exercício sobre esse tema para a gente ficar craque nessa matéria. Exercício 7. E aí vem a pegadinha. Até então você aprendeu propriedades onde você multiplicava e dividia. Aqui eu tenho um sinal de mais. Então, nesse caso, não cabe usar aquelas propriedades. O que eu teria que fazer? 5 ao quadrado é 25. Mais 3 ao quadrado, que é 27. Aí eu teria um resultado de 52. É isso aqui, isso, 52. Quando eu uso a propriedade de você somar os expoentes, lembra, A vezes N vezes AN. Aí você soma os expoentes. Quando é soma, você resolve normalmente. Eu deixei esse exercício justamente para tender a que vocês errassem, para explicar justamente que é só na multiplicação ou somente na divisão, que ficaria A menos o N. Tudo bem? Vamos agora para o nosso exercício 8. Nosso oitavo exercício de hoje. Outra propriedade que estão lá na aula 7, que quando eu tenho A elevado a M, dentro de parênteses elevado a N, o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico os expoentes.
Então, 4 elevado ao cubo, entre parênteses, elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu multiplicar isso aqui, que é 4 elevado à sexta. Mamãozinho em resolver potenciação, né? Vamos lá. Exercício 9. Deixa eu descer ele aqui para ficar mais fácil. Exercício 9. Até saiu aqui. Exercício 9. Vamos lá. Mesma coisa. Eu tenho o 3. Deixa eu subir aqui mais para ficar melhor. Eu tenho o 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado. O que eu faço com os expoentes? Eu multiplico. Então, é 3 elevado à sexta. Essa é a resposta do exercício 8. Nosso exercício 9 aqui, está errado aqui. Deixa eu tirar essas numerações e ficou errado isso aqui. Exercício 9, não interfere, vamos lá, vamos continuar. Exercício 9. Eu subi isso aqui para ficar mais fácil. Eu estou fazendo sem cortes esses vídeos porque a minha intenção não como é que eu posso dizer? É tornar o mais rápido isso possível para que você possa conseguir a resolução e sem muita enrolação dos exercícios. Vamos lá. Exercício 9. Como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui é aquela propriedade que nós já vimos, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho A dividido por B elevado a um expoente N, eu faço a distribuição desse expoente para as duas bases. Aqui eu não subtraio, porque eu tenho bases diferentes. Aquela regrinha é só se eu tenho as mesmas bases. Então, se eu tivesse, por exemplo, A dividido por A, e aqui é M e N, aí eu faço aquela subtração. Mas como são bases diferentes, um é 4 e outro é 3, eu faço a distributiva do expoente. Então, ficaria 4 ao cubo dividido por 3 ao cubo. A gente não precisa resolver isso aqui, tá? Porque seria, vamos lá, 4 vezes 4, 16. E aí seria 16 vezes 4. 16 vezes 4 daria 24, 64. 64 dividido por 27. Esse é o nosso 9º exercício. O nosso último exercício seria esse? Deixa eu só conferir no meu material aqui, que eu tenho esses 10 exercícios aqui no material. Como perdeu a numeração, é isso mesmo. Vamos lá. Eu resolvi os 10 exercícios, tá? Esses vídeos eles não vão ficar muito tempo na internet. Vai ficar aí, acho que uma semaninha, eu já devo estar tirando ele da internet. Mas o tema potenciação é um tema simples. Eu vou avançando, porque isso cai muito em vestibular. Beleza? Bons estudos, continue no foco e amanhã tem mais sobre esse tema potenciação. Valeu!